Pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Natane e hoje eu tô aqui para mais um episódio do nosso Fashion Talks. E hoje a gente vai falar de um assunto bem interessante que muitos de vocês aí sempre se perguntam e têm grande curiosidade, que é sobre moda e sustentabilidade. E para falar um pouquinho sobre isso, eu chamei a minha colega de mestrado, também a professora Larissa. Oi, professora, tudo bem? Oi, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Como a Natane falou, eu faço mestrado atualmente junto com ela na Unicesumar, em Tecnologias Limpas, e a minha formação é em moda. Então, a gente está aqui hoje para conversar um pouco sobre a sustentabilidade voltada para a área da moda. Isso mesmo. Então, para quem aí se perguntou o que seria o nosso mestrado em tecnologias limpas, trata exatamente sobre isso, sobre a questão da sustentabilidade. E nós, por sermos formados em moda, estamos trabalhando aí, então, na nossa pesquisa, somos pesquisadoras, né, na área de moda e sustentabilidade. Então, é o que a gente vai falar aqui hoje, compartilhar um pouquinho com vocês. Bom, então, para começar, né, eu e a professora estava conversando há pouco sobre como que a sustentabilidade ela tem influenciado as questões que a gente está vivendo atualmente. Então, muito tem se falado dessa questão do consumo pró-ambiental e principalmente no consumo de moda, né, professora? Sim, a gente tem uma mudança muito grande e principalmente agora com a pandemia, a gente tem notado também que as pessoas têm repensado um pouco o consumo. E na área da moda, isso não é diferente, a gente consome roupas o tempo todo, a gente consome moda. Então é importante que as marcas, principalmente, se atentem a essa mudança de comportamento dos consumidores. Então é importante a gente entender isso e compreender como o consumidor está se comportando a partir de agora. Exatamente. E em contrapartida também vem a questão das marcas, né, professora? A gente teve esse boom da quarentena, né, que todos os comerciantes não esperavam, então muito tem se falado o que eu faço com o estoque que eu não vendi, o que eu vou fazer, como que eu vou relançar essa coleção, eu vou reaproveitar, eu vou descartar, e isso, querendo ou não, também acaba aí levantando esse questionamento em relação à sustentabilidade, né? Por exemplo, se é uma marca que já tem esse conceito, ou se é uma marca que busca trabalhar esse conceito, ou até mesmo se for uma marca de fast fashion, o que vai fazer com tudo isso que foi fabricado e às vezes não foi vendido, né? Tem que estar com esse estoque parado dentro da loja. Bom, então alguns estudos vão apontar que a indústria da moda tem os maiores impactos prejudiciais no meio ambiente. Então, como a gente sabe, né, a cadeia da moda ela é muito extensa. A professora estuda mais a questão do jeans, né, que é um dos mais poluentes também dentro da nossa indústria, mas em diferentes setores, desde a fabricação das fibras, né, o cultivo das fibras até o produto final, a gente pode citar aí diversos itens, diversos setores e processos que acabam contribuindo aí para esse processo de poluição do meio ambiente, né, professora? Sim, e é importante a gente pensar, como a professora Natane comentou, que existe um ciclo do produto. Então, não é só o impacto que a minha empresa, como confecção ou como indústria têxtil, está gerando no meio ambiente. Desde a produção da fibra, seja ela natural ou sintética, até o descarte do produto, então até o fim da vida útil, são gerados inúmeros impactos e que muitas vezes a gente não se atenta a isso. Porque nós, como consumidores, vamos até a loja, compramos a peça e a gente não para pensar no que tem por trás de tudo aquilo, como foi produzido aquilo, quais impactos podem ter sido gerados para produzir aquela peça. Exatamente. E às vezes você fica se perguntando, mas esse impacto, ele é ambiental, mas só em relação àquele manejo que eu estou fazendo do solo, ao que eu estou despejando no solo? Não, né, professora? A gente vai ver aí mais para frente, aí ao longo do nosso episódio, que não é somente um pilar, não é só o pilar ali do natural, do ambiental. Existem outros fatores também que envolvem, que vão configurar esse produto como ele sendo sustentável ou não. Bom, então, para falar de moda e sustentabilidade, não tem como fugir do termo do slow fashion, né, professora? Até trouxe aqui um mexinho de uma reportagem que eu li ali no site da Uzi Fashion, que a gente sempre compartilha também com os alunos, para que eles saibam mais do que está acontecendo aí no mercado da moda, e a sustentabilidade tem estado em alta dentro dos sites de tendências, né?
principalmente devido à pandemia. Então, não são questões novas, mas que em cada momento diferente da sociedade, ela tem aí um boom, ela vira um assunto principal dentro das semanas de moda, dentro das grandes marcas, e até mesmo por parte dos consumidores, né? Sim, é importante a gente pensar que não é uma novidade, né? A gente tem impactos no meio ambiente desde o início da produção em massa das roupas, e em alguns momentos esse assunto está mais em alta, mas a gente deve olhar para isso como algo que deve ser implantado como algo para o futuro, não apenas em alguns momentos da história, né? Sim, e como agora a gente está vivendo esse momento, acaba sendo, então, a questão do consumo, como você ter um consumo sustentável. Tem-se a parte da fabricação, que já foi muito falado, ainda é falado, mas no momento a gente está mais focado na questão do consumo sustentável e como você pode fazer isso dentro da moda. Bom, então aqui eu trouxe algumas denominações, são 5 denominações que a Uzi Fashion traz quando se trata de moda e sustentabilidade. Então a gente vai falar aí um pouquinho sobre cada uma delas. A primeira denominação que eles trazem é a moda sustentável propriamente dita, ou seja, que visa principalmente o respeito ao meio ambiente. Então, como que eu vou produzir, como que eu vou criar uma moda que respeite o meio ambiente? Então, como que a gente pode fazer isso, né, professora? Por meio de matérias-primas mais sustentáveis, processos mais sustentáveis. Professora, também se tiver alguma contribuição referente a isso. Eu acho que a moda sustentável ela é um conceito mais amplo, né? Então, ela vai envolver todos os processos, toda a matéria-prima utilizada, como a professora comentou, e vai analisar todos os impactos de uma maneira geral. Então, eu acredito que, dentre os conceitos, a moda sustentável é o mais amplo de todos, né? Sim, e pode incluir também até aviamentos, eu estava vendo, agora tem marcas que já estão trabalhando com até aviamentos sustentáveis, então às vezes você pensa, mas matéria-prima é só o tecido que vai ser sustentável, não consigo trabalhar com uma linha sustentável, já tem aviamentos, você tem as embalagens, você tem os processos de fabricação, de transporte, de distribuição, são N itens que você pode trabalhar e unir para ter a sua marca, então, considerada como sustentável. Depois, no segundo item, a gente vai ter a questão da moda ética, né, professora? Que também é um viés da sua pesquisa. Acredito que dentro daquilo que você está trabalhando do jeans, que a gente vai ver no próximo episódio, já fica um spoiler aí para vocês que estão assistindo esse episódio. Mas a professora pode falar com mais propriedade sobre essa questão da moda ética. Sim, a moda ética, ela, além da questão ambiental, ela vai trabalhar com o aspecto social do desenvolvimento sustentável, que tem mais relação com a vida dos trabalhadores, a responsabilidade que as empresas têm com relação aos seus colaboradores. Então, as empresas, elas têm práticas que buscam garantir o bem-estar para essas pessoas que estão dispondo do tempo, que estão à frente da produção, e também visa combater algumas questões como o trabalho infantil, a desigualdade de gênero, entre outros fatores relacionados ao aspecto social. Isso mesmo. E depois a gente tem também a denominação da moda brechó. Então, a moda de reuso, né? Uma roupa que às vezes não serve mais para mim, mas serve para uma outra pessoa, sendo ela da forma como ela está, né, a roupa da forma como ela está, ou de uma maneira transformada, por meio de uma customização, que daí entra em outros conceitos, questão do upcycling, do downcycling, mas a moda de brechó, essa moda vintage, tem sido muito tendência, né, professora? A gente vê bastante consumidores adeptos a essa moda do brechó. Infelizmente, aqui na nossa região não é algo tão forte, mas existem alguns brechós que eu conheço aí de Cianorte, daqui de Maringá, também da região, que tem esse conceito sustentável, né? Que leva a sério, que trabalha bem, que tem produtos bons. E vamos para o próximo conceito. Agora, o conceito do slow fashion, né? Que fala sobre como o processo de fabricação da moda lenta. Então, como ele surgiu, que foi um processo inspirado no movimento slow food, que é na parte alimentícia, e que ele vem em oposição ao sistema do fast fashion, né, professora? Sim, é bem interessante a gente pensar nesse conceito, porque o slow significa lento, e é realmente essa moda mais lenta, esse consumo não tão exacerbado como a gente está acostumado, porque o fast fashion, ele vem para reafirmar uma ideia de consumo excessivo.
Então, eu preciso comprar mais, preciso comprar cada vez mais e ter cada vez mais peças no meu guarda-roupa para eu me sentir bem. E o slow fashion vem na contrapartida de tudo isso, com a ideia de que a gente tem que consumir menos, de que a gente precisa de cada vez menos peças, que a gente não precisa produzir massivamente para ter lucros. E isso veio do slow food, mas está sendo cada vez mais empregado na parte da moda também. Isso mesmo. E já faz um link com o episódio anterior, o professor Denis explicou para vocês um pouco sobre o armário cápsula. Então, é uma forma de você também ter um guarda-roupa mais sustentável, né? Você saber coordenar peças diferentes fará com que você, diferentes formas, aliás, fará com que você não precise comprar mais, mas não só por saber fazer combinações diferentes, mas também vai um pouco de você pensar, eu preciso realmente comprar isso? Qual a necessidade que eu tenho de comprar uma peça a mais? Tá? Você se reeducar, ter esse consumo mais consciente. E depois o quinto seria o upcycling, né? Então agora na quarentena tem uma galera aí colocando em prática, né, professora? Tentando reaproveitar, lançar tendência. E é basicamente isso, você transformar aquilo que você já tem, né, em algo novo, dar uma cara nova naquele produto para que você consiga, então, reaproveitá-lo. Aí aqui, se a professora puder comentar, então, para nós, os pilares para se ter uma marca mais sustentável, que são basicamente os 3 pilares que a gente tem aí para os pilares da sustentabilidade. A gente tem que pensar, então, que a sustentabilidade, ela não é só ambiental. Quando a gente vai estudar um pouco isso, até mesmo no mestrado, a gente pode afirmar, a gente tem um foco maior na questão ambiental. Mas não é só isso que importa, porque as empresas, ao proporem práticas mais sustentáveis, elas também precisam ser economicamente viáveis, porque a empresa, querendo ou não, ela vai precisar de lucro, ela vai precisar se manter. Então, além de ter práticas pró-ambientais, elas têm que ser economicamente viáveis. E como a gente comentou com relação à moda ética, também há o aspecto social. Então, além dos impactos gerados ao meio ambiente, quais são os impactos gerados aos trabalhadores, às comunidades que estão em volta da empresa, que talvez esteja gerando algum tipo de impacto ambiental, que influencia, então, na questão social. E aí a gente tem um outro aspecto que é o cultural. Então, no sentido de valorizar as culturas locais e não se apropriar apenas, talvez propor medidas de utilizar algum aspecto cultural, mas valorizando, empregando pessoas naquela região, ensinando de alguma maneira aquelas pessoas como elas podem obter renda. Então, sempre pensando nesses 4 aspectos juntos: reduzir os impactos ambientais, garantir um bem-estar social, sempre trabalhando de uma maneira economicamente viável e também valorizando as culturas locais. Isso mesmo. Daí, nessa parte do pilar cultural, a gente tem uma inspiração aí, um brasileiro, um estilista brasileiro, que é o Ronaldo Fraga, né? Que a gente sempre vê nas coleções, que ele sempre tenta inserir isso na produção dele. Então, fica a dica aí para você, se você tem uma marca aí na sua cidade, se você tem alguma bordadeira, alguma característica da cultura regional, mas também algo que você consiga aproveitar aí da sua cidade, conseguir inserir nesse contexto da sua marca. Com certeza vai enriquecer e você também vai trabalhar aí com um dos pilares para se ter uma marca mais sustentável. Outro ponto também são as embalagens, né, professora? A gente consegue trabalhar, então, com a redução do plástico e evitar desperdício se você oferecer embalagens feitas de tecido, por exemplo. Você pode trabalhar com os resíduos da sua produção. Ou também trabalhar com as embalagens feitas de algodão, né, que ela tem um apelo mais sustentável. E aqui, completando o que a professora falou, a questão do apoio às causas ambientais. Então, não adianta você só trabalhar aqueles pilares, mas você não apoiar alguma causa, né? Então, você ter algo atrelado ao seu negócio. E os materiais, as matérias-primas, o que você vai utilizar, quais são as fibras, quais são os aviamentos. E, por fim, a qualidade de vida, como a professora citou. Então, não pensar somente na mão de obra, mas pensar também no espaço físico, aquilo que você está oferecendo para o funcionário que está trabalhando com você, né? Envolve tudo isso. Tem que estar muito atento para que você consiga, então, trabalhar de uma forma adequada todo esse conceito da sustentabilidade. E aqui, para finalizar o nosso raciocínio, o nosso episódio aí sobre moda e sustentabilidade,
trouxemos uma frase de impacto para que vocês tenham atenção, que moda sustentável não é tendência, não é mesmo, professora? Sim, essa frase eu acho que a gente tem que gravar muito, sempre lembrar disso, porque quando a gente vai projetar alguma marca, ou quando a gente vai propor práticas mais sustentáveis dentro de uma marca já existente, a gente tem que pensar a longo prazo. Então, não é uma prática mínima que vai talvez reutilizar um tecido para minha embalagem que vai tornar a minha marca sustentável. A sustentabilidade, ela vem para garantir que a gente tenha condições de sobreviver no futuro. Então, não é uma tendência passageira, são estratégias necessárias para que a gente sobreviva. Então, é muito importante que nós, como consumidores e também como criadores, como donos de marca, pensemos nesse sentido na sustentabilidade, como algo para garantir o nosso futuro e não apenas como um nicho de mercado ou uma tendência passageira. Exatamente, belas palavras, professora. E fica então aí para você a reflexão, você que tem vontade de criar uma marca, ter seu próprio negócio, por que não ser uma marca sustentável? Por que não trabalhar com esses conceitos da sustentabilidade? Hoje muitas pessoas já são adeptas à questão de ter uma vida mais sustentável, ter um consumo sustentável. Então, muitas marcas têm chamado a atenção. Então, faça uma busca, pesquise aí na sua região, ou até mesmo se você queira trabalhar com e-commerce, como que você pode trabalhar a sustentabilidade, quais os pontos você pode trazer aí da questão da cultura local para o desenvolvimento do seu produto e para a identidade da sua marca. Espero que vocês tenham gostado aí do nosso episódio sobre moda e sustentabilidade. Agradeço a professora por ter aceito o meu convite e nos vemos no próximo episódio.